Olá, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família. Estamos aqui fazendo mais um vídeo naquele tema escolhas que definem propósito. Neste momento eu quero compartilhar para você algumas revelações da palavra de Deus. E como base nós vamos pegar Êxodo capítulo de número 27, a partir do verso de número 9, para que nós possamos dar uma introdução em algumas coisas que tem no tabernáculo, que às vezes com a leitura acaba aqui passando desapercebido. Tem muita coisa dentro da palavra de Deus que somente lendo a gente não consegue compreender. Precisa que alguém venha e nos explique os caminhos que nós precisamos trilhar, né? Então eu quero compartilhar com você neste momento esse texto que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 27, do verso 9 em diante. Você está com a sua Bíblia aí? Então pegue a sua Bíblia, me acompanhe nesse texto. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, e que o Espírito Santo possa ministrar ao teu coração essas verdades grandiosas da parte de Deus. Eu já estou com a minha Bíblia aqui, vamos estar lendo? Livro de Êxodo, capítulo de número 27, do verso 9 em diante, está escrito assim: Farás também um pátio do tabernáculo, ao lado do meio-dia, para o sul. O pátio terá cortina de linho fino, torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os cochetes da coluna e as suas faixas serão de prata. Assim também, do lado do norte, as cortinas na largura serão de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os cochetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio do lado ocidente haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortina de um lado, e suas colunas serão 3, e suas bases serão 3, e 15 côvados de cortina do outro lado, as suas colunas 3, as suas bases 3, e a porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados, de azul, púrpura, carmesim, linho fino torcido, e a obra de bordado, e as suas colunas 4, e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixa de prata. Os seus cochetes serão de prata, mas a sua base de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a sua largura de cada banda de 50, a altura de 5 côvados, de linho fino torcido, mas a sua base serão de cobre. No tocante a todos os vasos do tabernáculo, em todos os seus serviços, até todos os seus pregos, e todos os pregos do pátio serão de cobre. Tá bom? Livro do Êxodo, capítulo de número 27, e do verso 9 em diante. Eu peguei esse desenho aqui, para que nós possamos entender um pouco melhor do que está escrito no livro do Êxodo, capítulo de número 27. Esse desenho aqui que nós estamos vendo é a planta do tabernáculo, né? Não sei se todos os irmãos têm conhecimento disso, mas o tabernáculo ele tinha um lugar que era chamado de pátio, aonde ficava o altar de sacrifício, a pia de bronze. Aí depois vinha mais 2 cômodos, que era o lugar santo, que é esse lugar aqui, aonde tem, no desenho está ao contrário por causa da câmera do celular. Então aqui está o candelabro, desse outro lado está a mesa, e aqui na frente está o altar de incenso. Aí tem mais uma cortina, que é mais uma porta, e aqui tem o lugar santo do santo, aonde ficava a arca da aliança, tá bom? Então nós temos aqui a planta do tabernáculo.
o tabernáculo também é uma representativa do corpo do ser humano, ou melhor, de nós que somos tricotômicos. Assim como ele tem 3 compartimentos, nós também nós somos divididos em 3 partes. Nós, seres humanos, somos divididos em 3 partes. O tabernáculo é um símbolo também, assim como nós divididos em 3 partes, aqui também o tabernáculo era dividido em 3 partes. Só que nós vamos falar um pouco mais sobre o pátio. O pátio representa o nosso corpo, alma e espírito. O corpo é essa matéria que nós enxergamos e tocamos. A alma é aquilo que eu sou. E o espírito é onde o Espírito de Deus habita. Quando eu aceito Jesus, o Espírito de Deus vem habitar dentro do meu espírito. Então, o Espírito de Deus que habita dentro do meu espírito vai começar a trabalhar na minha alma através da palavra de Deus. Então, o tabernáculo tinha o pátio, o lugar santo e o lugar santo do santo. Corpo, alma e espírito. Mais uma vez, corpo, alma e espírito. Então nós vamos ver algumas revelações dentro do tabernáculo. Eu queria talvez uma foto, uma ilustração um pouquinho melhor para a gente poder pegar mais algum detalhe, mas eu não consegui. Esse é o único esboço que eu tenho aqui em casa para que nós possamos estar falando um pouco sobre o texto que está em Êxodo, capítulo de número 27, do verso 9 em diante, onde ele vem trazendo ali as informações acerca do tabernáculo, como que deveria ser as medidas e tudo mais. Então, para que nós possamos entender, né, espero que os irmãos consigam estar enxergando de forma bem fácil e simples aí, né? Então nós temos aqui o tabernáculo. O tabernáculo, irmão, nós fizemos a leitura. Agora nós vamos explicar aquilo que nós lemos. O tabernáculo, Deus tinha ordenado que fizesse 60 torres. E essas 60 torres tinham que ser divididas em volta do tabernáculo. Entendeu? 60 torres. Está vendo os pontinhos amarelinhos? Esse pontinho amarelinho são as torres, né, que Deus pediu para colocar, ou colunas, né, que Deus pediu para colocar em volta. E olha só, o comprimento do tabernáculo deveria ser de 100 côvados. A Bíblia fala 100 côvados. E 100 côvados, passado para o número que a gente possa compreender melhor, a medida aqui do lado era de 44,4 metros. Então, o comprimento do tabernáculo era de 44 metros, 4. Então, esse lado é igual a esse lado. Esses dois lados, o comprimento é igual, exato, 44,4 metros. E aqui, ó, a largura tinha que ser 50% do tamanho. Se aqui é 100 côvados, a largura deveria ser de 50 côvados. Se o comprimento do tabernáculo é de 100 côvados, a largura é 50 côvados. Então, se aqui é 44,4, aqui na largura é 22,2 de largura, tá bom? Você está conseguindo entender? O comprimento do tabernáculo, 44,4, 100 côvados. A largura do tabernáculo, 22,2, 50 côvados. E também tinha a altura. A altura era 10% da largura. A altura do tabernáculo era 10% da largura. Então, se a largura é 50 côvados, 22,2, para a gente entender qual seria a altura, ó, a largura 22,2 metros. Então, quanto que seria a altura? A altura seria 10%. Você só inverte, em vez de 22,2 é 2,22. 2,22 metros seria a altura do tabernáculo. Aí Deus pede, irmãos, para colocar 60 torres em volta, ou 60 colunas espalhado em volta do tabernáculo. Então seria colocado 20 colunas do lado sul, 20 colunas do lado norte e 10 colunas na frente, 10 colunas atrás
dando aí a totalidade de 60 colunas ou 60 torres. Essas torres, a Bíblia diz que elas tinham que ser feitas de bronze. A sua base era feita de bronze. E nessas torres, ela tinha argolas de prata que segurava uma corda que passava uma cortina que cobria o tabernáculo. Então, olha que interessante, irmãos. O tabernáculo, ele tinha 60 torres em volta dele. Ele tinha de comprimento 100 côvados, que é traduzido 44,4 metros quadrados, né? Metro quadrado não, 44,4 metros. Então ele tinha 100 côvados de comprimento e 50 côvados de largura, que é 22,2 metros, e de altura 2,22 metros, tá bom? 2 metros e 22. Então, quando nós olhamos para esse desenho, Deus pediu para colocar 20 de cada lado, 20 torres de cada lado, 10 na frente e 10 atrás. Aqui, ó, na entrada, a entrada ela era sempre para o oriente. As costas do tabernáculo era sempre para o ocidente, porque o oriente era onde o sol nascia. O ocidente era onde o sol se colocava, se punha. Então, para o lado de cá, aonde está o candelabro, a menorá, é o lado sul do tabernáculo. E aonde está a mesa com os pães da proposição é o lado norte, tá bom? Então, a parte da frente do tabernáculo se chama oriente. Deus sempre deixou essa ordenância para que o tabernáculo fosse construído para o oriente, assim como o templo também foi construído para o oriente, porque desde o princípio, desde o Jardim do Éden, o Jardim do Éden foi feito com as suas portas, a sua entrada para o oriente. Deus sempre deixou essa ordenância gravado em tudo aquilo que ele estava fazendo. Então, o Jardim do Éden, a entrada do Jardim do Éden era para o oriente, né? O templo, a entrada para o oriente, porque é onde o sol nasce, para onde o sol nasce. Lembra? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu coloquei assim que o oriente é onde o sol nasce. O sol é uma tipologia de Cristo. Quando o sol está nascendo, quando Cristo nasce, ele traz luz para os homens. Então ele clareia o caminho dos homens para com Deus, para que o homem possa ter acesso a Deus. Então, no vertical, é Deus que vai trazer luz ao caminho. O salmista diz o quê? A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Por quê? Porque nesse relacionamento vertical, Jesus traz luz entre o homem e Deus. Mas entre o homem e os homens, quem traz é o Espírito Santo. Por isso que tem a menorá, o candelabro, que vai trazendo luz. O candelabro, a menorá, ela tem as suas lâmpadas sempre voltadas em direção à mesa dos pães da proposição. Por quê? Porque está falando de um relacionamento horizontal. Então, o relacionamento vertical é de Cristo para com Deus, trazendo luz ao caminho para que o homem possa encontrar Deus. E para que o homem possa se relacionar com os homens, nós temos aí a menorá, o candelabro, que é uma tipologia do Espírito Santo. O Espírito Santo que vai trazer dons para nós e que vai também gerar em nós o fruto do Espírito, para que nós possamos nos relacionar com o nosso próximo, para que nós possamos nos relacionar com outras pessoas, com outros seres humanos. Mas voltando aqui, que é o assunto de hoje, o tabernáculo. Aqui, ó, no tabernáculo, ele tem 10 torres aqui na frente, 10 torres aqui na frente. Essas 10 torres, aqui, ó, tem 3 torres do lado direito, 3 torres do lado esquerdo, tá bom? E no meio tem 4 torres. Por quê? Porque aqui tem uma porta de acesso. Essas 4 torres aqui na frente, irmãos, 4 torres que dão acesso a 3 portas. Então, na entrada aqui do tabernáculo, nós temos 4 torres ou 4 colunas que formam 3 portas de acesso. E essas 3 portas de acesso, ela tem uma cortina. Mais uma vez, aqui tem 10 torres ou 10
colunas, como for melhor para você entender, 3 de um lado, 3 do outro e 4 no meio. Essas 4 do meio, irmãos, ela tem uma cortina, 4 colunas com 3 portas. Então tem 3 portas de acesso aqui para você entrar no pátio. E aqui tem uma revelação profunda, porque essas 4 colunas que tem na entrada do tabernáculo, essas 4 colunas que tem na entrada do tabernáculo, ou melhor, essas 4 colunas representam os 4 evangelhos. É claro que não são 4 evangelhos, né? É um evangelho de 4 pontos de vista, né? De 4 expectativas. Porque o que acontece? Nós temos ali evangelho narrado por Mateus, evangelho narrado por Marcos, evangelho narrado por Lucas e evangelho narrado por João. Então não são 4 evangelhos, tá bom? Não são 4 evangelhos. Para você entender isso daqui, é como você vê um prédio. Um prédio não tem 4 lados, mas não fala da mesma coisa? O prédio é uma unidade, mas ele tem 4 lados. É como se você pintasse cada lado de uma cor. É como se você pintasse cada lado de uma cor. Essas 4 cores, quem está olhando de um lado vai falar, é azul. Quem olha do outro, é carmesim. Quem olha do outro, é de linho fino. E quem olha do outro é de púrpura. Mas na verdade está falando do mesmo objeto. O evangelho é o evangelho de Cristo. Só existe um evangelho, né? Que é o evangelho de Cristo, as boas novas, né? Salvação. Mas ele tem 4 evangelistas falando. Tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Então essas 4 torres, essas 4 colunas que estão na entrada do tabernáculo já representam os 4 evangelhos. Tremendo, profundo, né? Olha agora que revelação. Êxodo capítulo 27, verso de número 16. E à porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados, azul, púrpura, carmesim e linho. Azul, púrpura, linho e carmesim. Isso daqui é tremendo, porque se as 4 colunas ela já fala do evangelho narrado por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João, essas 4 cores da cortina vai revelar para nós quem é Jesus. Vai revelar para nós quem é Jesus. Quem é Jesus narrado por Mateus? Quem é Jesus narrado por Marcos? Quem é Jesus narrado por Lucas? E quem é Jesus narrado por João? Vamos ver? Então, verso 16 de Êxodo 27. E à porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados, de azul. Esse azul, irmãos, representa a divindade. Esse azul está falando do evangelho de João. O evangelho que João narra. Ele narra Jesus como filho de Deus, como sendo Deus. Que ele vai começar o seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então esse azul fala de Jesus Deus. Quando nós lemos aqui púrpura, fala da realeza de Jesus, mostrando Jesus como rei. Evangelho de Mateus. Mateus vai apresentar Jesus como rei, tá bom? João apresenta Jesus como Deus. Evangelho de Mateus, narrado por Mateus, apresenta Jesus como rei. Então ele é representado pela cor púrpura. Carmesim, irmãos, fala de serviço. Carmesim fala de sofrimento, de serviço. Então esse é o evangelho narrado por Marcos. Carmesim, o evangelho narrado por Marcos. Marcos apresenta Jesus como servo sofredor, né? Aquele que veio para carregar as nossas cargas, porque ele está mostrando para os romanos, né, que Jesus veio para servir. Quando nós vemos as faces dos querubins, face de leão, face de boi, face de águia, né, e face de homem,
ali também está a representação dos 4 evangelhos, né, narrado pelos evangelistas, e também está ali a característica do ministério de Jesus. Amém? Então, quando nós falamos, irmãos, de azul, estamos falando da sua divindade. Evangelho narrado por João. Quando nós falamos de púrpura, estamos falando da sua realeza. Evangelho narrado por Mateus. Quando nós falamos de carmesim, nós estamos falando daquele que sofre, que serve. Evangelho narrado por Marcos. Mas quando nós falamos de linho fino, nós estamos falando de justiça, né? Aqui é o evangelho narrado por Lucas, né? Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito, porque Jesus, ele é o último Adão. Se o primeiro Adão falhou, o último Adão não vai falhar. Então fala de linho fino, fala de justiça. Amém? Até aí os irmãos estão pegando? Irmãos, nesse desenho do tabernáculo nós temos muitas aplicações. Então aqui nós temos 10 torres, 3 de cada lado. Nós temos 4 torres, 3 portas. Essas portas são cobertas por essa cortina que tem 3 cores, né, que nós acabamos de falar, que é púrpura, azul, carmesim e linho fino. Por que tem 3 portas aqui na entrada do tabernáculo? Porque aqui já mostra a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui na entrada do tabernáculo nós já vemos, irmãos, a Trindade. Assim como a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, aqui nós temos pátio, lugar santo e lugar santíssimo, e o homem é corpo, alma e espírito. Você vê como que Deus trabalha, irmãos? Então aqui nós temos uma revelação tremenda, e só podemos passar acesso ao pátio através do encontro com os evangelhos, quando reconhecemos que Jesus é Rei, que Jesus é Deus, que Jesus é servo, que Jesus é o homem perfeito. Quando nós temos um encontro com o Evangelho, nós conseguimos ter acesso ao pátio. E quando nós temos acesso ao pátio, nós chegamos aqui à porta do lugar santo. E na porta do lugar santo, eu tenho um desenho aqui. Esse aqui, é a entrada para o lugar santo. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o altar do sacrifício. Aqui, altar do sacrifício. Aqui atrás eu tenho a pia de bronze. Então esse lugar aqui onde está tendo esses homens aqui nessas figuras, se chama pátio. Você percebe que aqui, você tem 5 colunas? Pode contar, 1, 2, 3, 4, 5. 5 colunas. Aqui a cortina também é com aqueles 4 tecidos. Por que aqui tem 5 colunas? Porque está falando, irmãos, do ministério, 5 ministérios. Você com certeza já leu sobre isso. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São 5 ministérios. Por que que na entrada do pátio, eu tenho 4 colunas? São os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí eu tenho a cortina, que a cortina fala da pessoa de Cristo, dos seus ministérios, quando nós vemos aquelas cores, né? Quando eu tenho acesso ao Evangelho, tenho a revelação de quem é Cristo e entro para o pátio, o próximo passo, antes de eu chegar no lugar santo, antes de eu ter contato com a menorá, antes de eu ter contato com o pão, com os pães da proposição, antes de eu ter contato com o altar de incenso, e aqui já tem uma aplicação tremenda, porque se o candelabro, né, ou a menorá, ela é um símbolo do Espírito Santo, então já fala do batismo com o Espírito Santo. Quando eu tenho batismo com o Espírito Santo, eu tenho acesso, irmãos, a essa mesa dos pães da proposição, mesa fala de comunhão, e o altar, irmãos, o altar do incenso fala de adoração. Então, irmãos, você vê a importância da gente galgar todos esses degraus dentro da presença de Deus. Você precisa passar pelo altar do sacrifício, matar a sua carne. Você vai precisar passar pela pia de bronze, fala do batismo.
é batizado com o Espírito Santo, participa da mesa da comunhão, que é a mesa da Santa Ceia, você começa então agora uma vida de adoração, a sua adoração sobe com um cheiro suave até as narinas de Deus, tudo isso porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, só depois daí que você tem acesso ao Santo do Santo. Você vê como que tem aí um caminho a ser trilhado? Mas vamos ver aqui, o texto que nós lemos diz que essas 60 torres que estavam em volta do tabernáculo tinha que ser de bronze, a sua base tinha que ser de bronze e as argolas tinha que ser de prata. Irmãos, isso aqui é tremendo. Sabe por quê? Se prepara, talvez isso aqui você nunca ouviu de ninguém e não é a informação desse livro, tá? Esse livro que eu tenho aqui, ó, que eu estou usando somente a imagem, né, a figura, porque eu não tenho um desenho aqui e eu não tive tempo de fazer um desenho para poder mostrar para os irmãos. Só que essas informações que eu estou te dando não tem nesse livro, tá bom? Não tem nesse livro. Você precisa estudar para ter essas informações. Eu estou pegando o texto da Bíblia, estou mostrando para você o texto da Bíblia aqui, ó, no desenho, porque às vezes só lendo a gente não entende, mas quando nós vemos a figura fica mais fácil. É por isso que tem aquela expressão, né, no mundo secular: você quer que eu desenhe? Porque se desenhar fica mais fácil de entender, tá bom? Então no texto que nós lemos, Êxodo capítulo 27, do verso 9 ao verso 19, ele está falando de todas essas coisas aqui. Então essas 60 torres, elas são de bronze, a sua base é de bronze, as suas argolas são de prata. E essas argolas de prata, irmãos, fala da doutrina, A base de bronze fala também do que é eterno, do que não se desgasta, do que não se enferruja. E ó, as torres que são de bronze ficavam para fora, elas ficavam para fora, e as argolas seguravam a cortina que vinha sobre o tabernáculo. Você entende isso? A prata fala da doutrina, a doutrina de Cristo, porque está segurando aquela cortina que tem aquelas 4 cores, falando dos ministérios de Jesus, né? Que é ali, que é mostrado através dos 4 evangelistas, tá bom? Então aqui, irmãos, tem um ensinamento profundo, preste atenção. A base fala dos obreiros. Por quê? Porque o bronze ele não estraga. O bronze ele não estraga. As cordas que vinham nessas argolas de prata, as argolas de prata fala da doutrina. A argola de prata fala da doutrina. Mas as cordas que tinha segurando a cortina, essa corda, irmãos, ela estragava com o tempo. Por causa do sol, ela se desgastava, então tinha que se trocar as cordas depois de um certo tempo, fazendo todo esse trajeto pelo deserto, né? As cordas iam se desfazendo, então tinha que sempre estar fazendo manutenção, trocando. Então o tempo, ele traz um desgaste. Você que é obreiro, preste atenção nisso. O tempo traz um desgaste, mas você precisa ser como essas torres de bronze, que não se desgasta, não estraga, não enferruja. Porque o que tem de crente enferrujado, irmãos, o que tem de crente que não suporta a temperatura da provação, o que tem de crente, irmãos, que não suporta uma provação, não entende que a provação ela vem para te aprovar. Então quando você é um obreiro de bronze, a provação não te mata, a provação ela vai deixar você polida, você está preparado para sentir altas temperaturas. Então nós precisamos ser esses obreiros de bronze, que está preparado para esse calor, que está preparado para as provações, obreiros que não vão esmorecer, que não vai abandonar o seu trabalho, não vai abandonar o seu ministério, não vai abandonar os seus líderes, obreiros que vão estar sempre constante e abundante na obra de Deus. É isso, irmãos, é isso. Essas 60 torres aqui, ó, de bronze, com as suas bases de bronze, fala dos obreiros e também fala do evangelista, porque o evangelista ele tem contato com as pessoas aqui de fora.
O ministério do evangelista tem contato com as pessoas de fora. Por que que o bronze fala também dos obreiros e fala do evangelista? Porque o evangelista não pode mudar a sua mensagem, não pode mudar o seu caráter, não pode mudar quem ele é. Quando as bases são de bronze, Deus está falando, o tempo, o sol, o calor, a provação não vai mudar o material vai permanecer. Bronze não estraga. Então o obreiro não pode ser levado a qualquer vento de doutrina, obreiro não pode ser levado a conversas, a doutrinas de demônio. Obreiros, irmãos, tem que ter um caráter puro, um caráter honesto, porque vai se relacionar com as pessoas aqui de fora. É você, evangelista, é você, obreiro, que vai se relacionar com as pessoas de fora. Então você tem que ser um obreiro de bronze, um obreiro que a temperatura não é para te matar, não é para te destruir, mas é para cada vez mais deixar você polido na obra de Deus. É forte isso, né, irmãos? Depois a gente vai falar um pouco sobre o lugar santo e sobre o santo do santo. Já falamos sobre um dos utensílios do tabernáculo, que é a menorá, o candelabro. Está aqui no canal do YouTube, depois você pode encontrar. Mas eu queria deixar para vocês essa ilustração, para que os irmãos possam sentir desejo mais e mais de estar aprendendo da palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus.